Começando, né? Então, primeiramente, boa tarde, né? Agora, formalmente, para todos. O meu nome é Alan, e é com muita alegria que a gente inicia o trabalho dessa sessão temática, que ela vai ser coordenada pelo professor Octávio Sampaio Azevedo e pelas professoras Júlia Silva Vidal, Andressa Freitas Martins e Rebeca Grother-Horst. Nós agradecemos muito a inscrição de todos os trabalhos e informamos que haverá a publicação dos anais do evento. E também gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês e dar apenas alguns informes. Primeiramente, neste formato de webinar no qual nós nos encontramos, a audiência ela não consegue abrir o vídeo ou áudio, mas todos estão bem-vindos para utilizarem o chat, porém reservando o espaço de perguntas e respostas, que é esse espaço Q&A, para direcionar as perguntas aos apresentadores dos trabalhos. E, por favor, se vocês fizerem isso, não esqueçam de colocar o nome e, caso desejem, a instituição da qual fazem parte. Neste momento, nós passaremos um pequeno vídeo apresentando a rede de clínicas jurídicas, que vai ser uma plataforma que será lançada ao final do evento, que gostaríamos desde já que vocês conhecessem. Então, vou passar aqui rapidamente a vinheta, apenas um instante que eu vou compartilhar minha tela. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Pode dar play. Perfeito. Bom, então, ao final do evento, como dito, após a última mesa da sexta-feira, nós teremos uma assembleia de clínicas, que já é tradicional nos fóruns, e para as deliberações finais sobre o próximo encontro e também para possíveis dúvidas em relação a esta rede que será lançada. O link para a reunião da Assembleia de Clínicas ele será disponibilizado por e-mail na sexta-feira e também no chat da última mesa no YouTube. Apenas o último informe, que hoje, por uma questão de compromissos de última hora de um dos convidados, a palestra da noite ela vai ser realizada em duas etapas. Entre as 19 e as 20 horas com o professor Jayesh Hathold e entre as 20h45 e 21h45 com a professora Cecília dos Santos. Sempre, então, no canal do YouTube. Desde já nós lembramos a todos e todas que essa sessão está sendo gravada e que, portanto, a participação é vinculada à sessão de imagem e de som para a gravação, e, consequentemente, também para a divulgação. Bom,
Em nome da comissão organizadora, eu digo que estaremos aqui disponíveis para o apoio à sessão, mas o controle do tempo e das falas e a organização, conforme já dito, é da coordenação da ST. Assim, portanto, eu gostaria de, por favor, passar a palavra à coordenação. Muito obrigada, estarei por aqui. Bom, gente, não sei se a Júlia, a Andressa, a Rebeca querem também falar, mas acho que só rapidamente colocando como que a gente se organizou, tá? A ideia é que cada uma das responsáveis pelos resumos faça uma apresentação de 10 minutos, tá? A gente vai coordenar o tempo. Após esses 10 minutos, muito brevemente, eu, a Júlia, a Andressa, a Rebeca, vamos fazer alguns comentários específicos sobre o texto, mas também pensando numa discussão mais ampla, relacionando com os outros resumos, tá? A ideia não é ter uma resposta direta nesse momento, uma réplica nesse momento dos nossos comentários. A gente vai deixar isso para o final para proporcionar um tempo maior de debate para todas e todos, tá? Então, a ideia é que cada representante apresente em 10 minutos. A gente depois vai fazer breves comentários específicos sobre o texto. E daí, depois de todas as apresentações, a gente vai abrir para o debate mais amplo com algumas questões que a gente entendeu como que perpassam todos os resumos, todos os projetos trazidos, tá? Mais uma vez, eu queria agradecer a todas e todos. E é isso. Fique à vontade, Suelen, para apresentar o seu resumo, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Inicio apenas confirmando se o som está ok. Ok. Então, novamente, muito boa tarde. Eu agradeço a oportunidade, inicialmente, né? Meu nome é Suelen Matos de Aragão. Sou mestre em saúde coletiva, pesquisadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná e médica. E o trabalho que eu trouxe aqui para o debate hoje foi desenvolvido em parceria com a professora Thaís Schioquet, que é pós-doutora em Direito e coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da UFR. O tema que a gente aborda é a questão da possibilidade de aproximação de clínicas jurídicas e das estruturas do internato médico. Internato médico são aquelas estruturas relacionadas aos 2 últimos anos de graduação dos cursos de medicina. E como essa aproximação pode contribuir para a abordagem, para a resolução e condução, especialmente de casos bioéticos. Não sei se eu consegui passar o slide. Então, basicamente, um roteiro da apresentação para contextualizar o tema, apresentar o objetivo, o método, os resultados, uma discussão e uma breve conclusão. Do que nós estamos tratando aqui exatamente? Dessa possibilidade de interseção das clínicas com o internato. E nossa hipótese inicial é de que há algumas características assemelhadas entre as clínicas e esse internato médico, e esse espaço pode ser um local de fomento à resolução de casos bioéticos difíceis. Então, quais seriam essas características assemelhadas? O internato médico é um espaço em que professores e alunos dos 2 últimos anos da graduação de medicina trabalham de forma pro bono, num esquema de ensino-aprendizagem que busca associar teoria e prática e oferta para a população atendimentos, então consultas médicas, exames, visitas domiciliares, palestras, discute casos difíceis e complexos para a área médica e também casos em que existam algum tipo de impacto social. Então, são características que, de alguma forma, nós entendemos que se assemelha a algumas das características das clínicas jurídicas. E a atuação nesse espaço, essa atuação, se ela existisse conjuntamente, ela poderia contribuir na resolução de casos bioéticos difíceis, aqueles que envolvem dilemas técnicos, éticos e jurídicos, todos misturados. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos concretos para ficar mais fácil de entender sobre o que a gente está falando. Vou dar só a ementa dos casos, são só 10 minutos. Então, primeiro caso, a paciente adolescente, 16 anos, dependente química de crack e cocaína, que solicita que o diagnóstico não seja levado ao conhecimento dos pais. Caso 2, caso em que há divergência sobre quem é o representante legítimo do paciente. Então, filhos que precisam internar um dos pais, que já
não pode manifestar sua vontade por uma condição clínica, ou que está entubado, inconsciente, e aí a divergência entre esses irmãos, entre esses filhos, sobre os rumos do tratamento. Então, qual filho que deve conduzir, né? Como que se faz essa ponderação de quem tem o poder de representar legitimamente um paciente que não deixou suas diretivas antecipadas declaradas. O outro caso a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. É muito comum o médico precisa tratar o parceiro, então ele precisa avisar o paciente e falar, olha, é uma doença sexualmente transmissível, eu preciso que você traga o teu parceiro para tratar em consultório. O paciente traz o parceiro e informa, olha, eu não quero que isso seja dito, que isso é uma doença sexualmente transmissível. Um outro caso são as escolhas de prioridades. Então, na emergência, tanto os profissionais, os alunos, os médicos, se deparam com situações de escolher quais são as prioridades. E aí tem as prioridades clínicas e tem todas as outras prioridades civis, que são os pacientes idosos, gestantes, com alguma necessidade especial, obesos. E aí, como fazer esse sopesamento entre as prioridades clínicas e essas prioridades civis. Então, esses são alguns exemplos bastante comuns na área médica. Eu poderia dar vários outros aqui, mas para exemplificar sobre o que a gente está tratando exatamente. Então, qual é o objetivo do trabalho? Examinar de que forma as clínicas jurídicas podem se relacionar com as estruturas do internato médico e, dessa forma, contribuir com essa discussão desses casos bioéticos difíceis. Nosso método é uma pesquisa qualitativa, exploratória, dedutiva, utilizando técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Nesse quadro aqui está a estratégia de busca, foi uma pesquisa inicial, teórica, que nós fizemos no portal Cielo. Escolhemos esse porque é aquele que talvez concentre os principais, os melhores trabalhos. Elegemos alguns escritores e combinamos esses descritores. Por exemplo, clínica jurídica, internato médico, clinical legal education, clinical law school. Fizemos algumas combinações, utilizamos o operador booleano-end e buscamos em uma pesquisa avançada. O nosso resultado veio com apenas 4 artigos, sendo 2 em português e 2 em inglês. Os 2 em português tratavam apenas das estruturas do internato médico e não citavam nada sobre as clínicas jurídicas. Os 2 em inglês não tratavam nem das estruturas do internato médico, nem das clínicas jurídicas. Ou seja, a nossa pesquisa na base de dados Cielo não resultou nenhum estudo relacionado ao foco dessa pesquisa, que busca relacionar as clínicas jurídicas com o internato médico. Aí, por sugestão da professora Thaisa, nós ampliamos a busca. De que forma? No site da Universidade Federal do Paraná, nós estamos vinculados em algumas resoluções do Conselho de Educação. No site da universidade, nós buscamos no campo da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura alguma ação de extensão que relacionasse a área do direito e a de medicina dentro da universidade. Não encontramos nenhum projeto específico relacionado a isso. Encontramos o projeto da Unidade Escola da Universidade Federal do Paraná. É aquele espaço em que alunos da graduação de Medicina, Farmácia e Nutrição prestam atividades, mas são atividades sem nenhum caráter relacionado ao direito, ao biodireito e à bioética. São relacionadas a atividades preventivas muito técnicas da área médica. Então, tratamento e prevenção de hipertensão arterial, dislipidemia, né, colesterol elevado, obesidade, entre outros. E as resoluções, são os 2 documentos que nós consultamos, é a resolução Conselho Nacional de Educação número 3 de 2014, que define as bases do currículo, as bases de diretrizes curriculares dos cursos de graduação de medicina no Brasil, que ali cita que os alunos devem estar preparados para reconhecer direitos em saúde, direitos em cidadania, direitos humanos, trabalhar com interdisciplinaridade e multiculturalidade. E uma segunda resolução, que é do Conselho de Ensino, Pesquisa e Educação da UFPE, número 44/2018, em que estabelece as bases do curso de graduação de medicina da UFPE. E ali há 4 disciplinas que tratam um pouco desse campo aqui que a gente está utilizando. Seriam as disciplinas de medicina legal, introdução à bioética, ética médica e responsabilidade civil do médico. Somente a responsabilidade civil é optativa, as demais são obrigatórias. Então, são campos de inter-relação onde há sim indícios de que essa aproximação pode ser sim benéfica, mas na nossa pesquisa aqui nós não encontramos no campo teórico essa aproximação ainda. Então, o que a gente traz para a discussão?
que há algumas características que nos parecem assemelhadas nas estruturas das clínicas jurídicas do internato médico. Na prática, nossa hipótese é de que isso não vem acontecendo nas universidades, e nós fizemos uma primeira busca teórica em que também não aparece essa aproximação de uma forma efetiva, né? Quais são, então, as conclusões básicas do nosso trabalho? Primeiro, né, eu já comentei, nessa pesquisa inicial teórica, não houve nenhum tipo de aproximação nesse sentido. Aqueles casos que eu comentei no início, que são casos concretos e muito comuns da área médica, né, eles tendem a ser cada vez mais comuns, os dilemas bioéticos, principalmente relacionados aos novos direitos, e aqui eu posso citar 2 ou 3 exemplos que se relacionam também ao nosso tema de pesquisa, que são menos comuns, mas também são bastante importantes. Então, caso, por exemplo, de pacientes que vem a óbito e algum familiar ou alguém vem buscar uma cópia do prontuário, então como é que ocorre esse controle, né? Pacientes que deixam, por exemplo, óvulos congelados, e aí quem tem o direito e de que forma acessar esses óvulos. Então, assim, são casos que vão ser cada vez mais comuns e que uma abordagem somente técnica ela carece de uma profundidade. Então, quando você traz essa discussão apenas entre médicos, professores da área da medicina, ela tende a ser superficial. Da mesma forma que se você discutir esses casos apenas do ponto de vista jurídico, ela carece do substrato prático, né, de como funciona de fato a saúde, de como funciona o Sistema Único de Saúde. Então, a abordagem que parece mais interessante seria essa junção do aporte prático do internato médico e também do aporte teórico prático das clínicas jurídicas. Então, as características do internato médico, como prática associada à teoria, atuação em casos difíceis e complexos, intervenção em casos de impacto social, atuação pro bono, né, totalmente gratuita, são características que indicam que há, sim, convergência e complementaridade entre o internato médico e as clínicas jurídicas. E uma articulação desses dois espaços seria, sim, muito bem-vinda para uma abordagem sistêmica mais adequada e aprofundada dos casos bioéticos. Então, essa é a nossa conclusão. Deixo aqui as referências, deixo o nosso contato da CLDH da Universidade Federal do Paraná, o contato da professora Thaisa, o meu. Agradeço novamente a oportunidade e parabenizo pela organização do evento, uma organização impecável, pelo que acompanhamos até o momento. Obrigado, Suelen. Praticamente cravado o tempo, tá, gente? A gente está sendo um pouquinho chatinho, a gente está mandando para vocês pelo chat privado quando der uma marcação de 5 minutos e de 1 minuto da apresentação, tá bom? A gente vai, como falado, tratar de alguns comentários agora. Júlia, se você quiser, fica à vontade. Tá, eu vou tentar ser bem breve, Suelen, até porque assim, a nossa ideia é a gente fazer alguns comentários, mas deixar para ao final, né, assim, a gente ter discussões um pouco mais ampliadas. Mas eu fiquei com algumas questões, assim, eu fiquei um pouco intrigada com o seu trabalho, assim, eu achei bem interessante, na verdade, mas eu fiquei pensando em algumas coisas, assim, vou tentar ser breve, vamos lá. Primeiro, acho que é difícil a gente falar o que seria uma clínica jurídica, assim. Eu acho que o evento ele está aí para mostrar para a gente que a gente tem múltiplas formas ou múltiplos entendimentos e conformações e metodologias em torno do que vem a ser, né, uma clínica jurídica. E eu tenho uma impressão, assim, pelo pouco ou quase nada que eu sei sobre medicina, assim, que a mesma coisa acontece com o internato médico, né? Eu acho que a gente tem múltiplas formas de internato, múltiplas organizações que variam de estado, cidade, universidade, enfim. Eu senti um pouco de falta de tentar localizar um pouco mais as experiências, assim, ou seja, sei lá, você está falando da Universidade do Paraná, né? Você está falando de outra, como que funciona esse internato, assim? Todo mundo tem acesso? É possível ter uma junção, uma ligação física dentro da própria universidade entre o internato e a clínica? O internato, até onde eu sei também, o pouco que eu sei, né? Enfim, eu tenho a impressão de que normalmente é em cidades menores, né? Então, como que seria esse diálogo? Enfim, acho que são questões, acho que mais de método, assim, de tentar localizar um pouco mais qual clínica, qual experiência que você está falando. E um outro ponto, que é uma questão que eu, enfim, não sei, vou tentar dizer, assim,
você está dizendo um pouco de dilemas bioéticos, né? Assim, que são dilemas, e são de fato dilemas. Dilemas é uma boa palavra, assim, que são questões que envolvem múltiplos afetos, múltiplas questões, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista ético, profissional, tanto do estudante de direito quanto do estudante de medicina, né? E aí uma dúvida, assim, será que esses dilemas éticos têm respostas generalizáveis? Ou seja, a gente vai conseguir dar sempre a mesma resposta para o mesmo dilema? E eu digo isso porque se é que a gente pode caracterizar a clínica de uma forma, a gente tentar pensar em litigâncias estratégicas, né? Tentar trabalhar no caso de uma forma um pouco mais ampliada. Será que a gente consegue ampliar ou pensar em regras generalizáveis mesmo para todos esses dilemas éticos, né? Você citou alguns. Será que sempre a gente vai conseguir responder da mesma forma? E eu não estou dizendo que a gente não pode pensar uma clínica que caiba nesse formato, não. Assim, eu acho que dá. Mas talvez a minha questão seria de tentar olhar de outra forma. Talvez tentar olhar de uma forma um pouco mais doméstica, assim. E até que ponto que é possível essas negociações e até que ponto que isso não vai dizer de uma nova conformação de uma nova clínica mesmo, assim, diferente dos moldes que a gente está acostumado. E aí mais um motivo que é importante dizer que clínica jurídica é essa que você está dizendo, assim, como que ela funciona, qual que é o método de trabalho, enfim. Coisas nesse sentido. Eu tenho mais comentários do texto, se eu posso te encaminhar depois, acho que a gente vai fazer isso, só para a gente também não... É ruim fazer isso correndo, né? Eu queria falar mais, mas enfim, só para a gente não perder tanto tempo, assim. Se você quiser ir lá, Otávio. Mas, no geral, parabéns, viu? Assim, eu achei muito legal, eu nunca tinha visto nada sobre isso, assim. Enfim. Acho que faço das palavras da Júlia as minhas. Viu, Suelen? Parabéns pelo trabalho, pelo projeto. É uma pena também a gente ter tão pouco tempo, mas vocês têm os nossos contatos, depois se vocês quiserem continuar conversando, a gente pode conversar para além do espaço dessa sessão. Eu tenho 2 comentários breves, tá? Uma das minhas linhas de pesquisa é ética, então, obviamente, é uma coisa que me chamou muito a atenção assim, no seu projeto. Uma questão que ele me trouxe daí é qual que seria o foco da clínica, né? Qual é o tipo de saber, porque você comenta no seu texto aqui os médicos, os profissionais que trabalham no internato, os estudantes, eles têm uma necessidade de algum conhecimento maior, né, de outros saberes. E daí que me veio a seguinte pergunta: qual que é o foco desses saberes? Quais são esses saberes? São saberes éticos, né? Então daí a clínica teria um papel muito mais filosófico, teórico, né, de teorizar esses conflitos, esses dilemas, ou são conhecimentos jurídicos? Que daí você entra para um outro ponto, né? São questões mais quais são as normas, as regras que regulam a atuação desses profissionais no espaço dos internatos, né? Então, ficou para mim essa questão, ou se vão ser os dois, né? Porque seriam 2 metodologias de trabalho muito distintas da clínica, assim. Então, essa foi uma questão que me veio à mente. A outra é um pouquinho metodológica no sentido do recorte que você fez das pesquisas dos textos, né? Quando a gente vê que poucas pessoas falaram a respeito de um assunto que, para a gente, né, de imediato chama atenção essa possibilidade de convergência entre o trabalho dos internatos e das clínicas. Quando a gente vê pouca coisa, a primeira questão que a gente vem à mente é falar, poxa, tá aí um nicho a ser explorado, né? Ninguém falou sobre isso, como que eu vou entrar nisso? Agora, uma questão que vem em seguida por que será que tem tanto pouco texto a respeito disso? Né? Será que não tem algum obstáculo, alguma dificuldade para conseguir produzir, para conseguir realizar um projeto nessa área? E quais são esses obstáculos, né? Então, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, por assim dizer, né? Por um lado, a gente vê um potencial muito grande a ser explorado, mas por outro, será que tem algum motivo por trás? E daí acho que seria interessante, pensando nos rumos do projeto, talvez aprofundar mais em quais seriam esses possíveis obstáculos, né? E daí pensar em quais soluções estariam aí à disposição, porque acho que isso talvez guiaria a própria metodologia, o próprio modelo de trabalho que vocês pensam para a clínica, né? Então, isso foi uma coisa que também me veio à mente. Não sei se a Andressa ou a Rebeca querem traçar algum outro comentário. A Júlia, acho que queria falar alguma coisa. Pois eu queria só fazer uma complementação nesse primeiro comentário que você fez, Otávio, que é isso, quando você pergunta essa questão do qual é o conhecimento, né, o saber. Porque me parece, Suelen, que a gente está lidando, os casos que você traz assim, são casos limite. Assim, eu acho que são casos, quando eu falo de casos limite, são casos que eles apontam, que eles escancaram que o direito não tem solução fácil, que a medicina também não tem solução fácil. Enfim, que não basta, por exemplo, a gente procurar no livro de direito ou procurar no livro de medicina o que fazer, assim. Ou seja, são casos que mostram mais do que qualquer coisa a necessidade de se criar uma nova gramática, assim, ou seja, a necessidade de se criar um novo tratamento para a questão, assim.
E é o que me parece, você tem pistas para isso, assim, quando você fala, por exemplo, quando você traz à tona o que o pai acha, o que a irmã acha, o que as pessoas que estão envolvidas ali na cena, que ultrapassam uma pessoa individualizável nesse sentido, têm a dizer sobre aquilo, assim. Então, ao que me parece, seria o caso de tentar pensar alguma metodologia, porque é isso, eu acho que vai ter que ser criada uma metodologia nova, assim, que é diferente de uma metodologia de clínica em stricto sensu, é diferente de uma metodologia de internato stricto sensu, é algo maior do que isso. E que seja, sobretudo, né, assim, pautada em uma perspectiva dialógica, ou seja, de considerar aquilo que está sendo produzido ali como saber também, não necessariamente o saber jurídico, o saber, enfim, porque eu acho que os seus casos, eles mostram que não dá conta mesmo, assim, que a gente precisa de pensar outra coisa. Enfim, acho que era isso. Não sei, Andressa, Rebeca, vocês querem fazer algum comentário ou a gente coloca lá para o final para daí comentar o debate? Perfeito. Bom, obrigado mais uma vez, Suelen. A gente vai passar a palavra agora para o André Ribeiro, tá? Vai falar sobre a Clínica de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões da Universidade Federal do Paraná. André, você tem 10 minutos, tá? Fica à vontade, eu vou mandar para você as marcações de tempo aqui pelo chat privado, tá bom? Fica à vontade. Boa tarde, Otávio. Boa tarde a todos e todos. É um prazer estar aqui participando. Eu convido o Renan Coletti, que se quiser ligar o vídeo, se quiser intervir também, ele está comigo aí na assinatura do resumo. Eu vou me apresentar muito rapidamente, né, para aproveitar o tempo, buscar sintetizar as atividades da CAGEP, que é a sigla para a Clínica de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões da Universidade Federal do Paraná. Não queria, antes disso, só deixar de parabenizá-los também pela organização do evento, muito interessante, muito legal. Acho que a gente tem que participar mais desses eventos mesmo. Bom, só para me apresentar, eu sou o coordenador da clínica, sou professor do Departamento de Práticas Jurídicas do curso de Direito da UFPR. Eu sou defensor público também, designado exatamente para a mesma área de atuação da clínica, o que acaba conduzindo a uma série de atividades em conjunto. Mas essa é uma observação preliminar que eu queria deixar de fazer. Eu acho que o modelo de ensino de clínica é muito importante, é interessantíssimo, eu acho que contribui na superação do paradigma assistencialista, dos chamados escritórios modelo das universidades, mas ao mesmo tempo eu acho importante haver um debate em relação ao modelo de acesso à justiça, né? Porque o ensino clínico, né, ele é muito ligado, não exclusivamente, mas muito fortemente ligado a países que não têm um modelo público de acesso à justiça, ou seja, não tem uma defensoria pública, né, como os Estados Unidos, como diversos países da Europa, e que não é o caso do Brasil e da América Latina, né? Então esse debate é muito importante, até para pensar em conjunto, estratégias e um imenso potencial de trabalho em conjunto, em parceria. Enfim, a nossa clínica, de certo modo, é um exemplo, né, uma tentativa, pelo menos, de parceria no âmbito da execução penal, do direito da execução penal e atuação no sistema penitenciário do Paraná, especificamente no complexo de Piraquara, onde tem mais ou menos 12 a 13 mil pessoas presas, que na região metropolitana de Curitiba. Então, eu vou separar atividades, vamos dizer assim, antes da pandemia e o que aconteceu esse ano de pandemia, porque acabou mudando bastante pelas circunstâncias, né? A clínica existe desde 2017, ela é ligada ao Departamento de Práticas Jurídicas, mas ela existe como projeto de extensão, formalmente, e também existe um convênio formalmente estabelecido com a Defensoria Pública do Estado, né? Então, a partir daí, diversas atividades são realizadas e também tem que ter um convênio com o DEPEN, né? Mas, enfim, isso é uma burocracia só meio devagar. De todo modo, tradicionalmente, desde o início, o que a gente faz, né, o que se fez, foi, primeiro, buscar despertar o interesse dos estudantes para o direito de execução penal, que muitas vezes é uma disciplina que não recebe a atenção necessária, devida. Então, há ciclos de formação em que os próprios estudantes mais velhos, né, mais avançados no curso, ou recém-formados mesmo, o Renan mesmo que está aqui é mestrando no PPGD da UFPR, organizam cursos e ensinam a matéria. Claro, existe disciplina optativa de execução penal, eu mesmo estou lecionando esse semestre, enfim, mas além disso, né, já com calouros, né, já desde o início do curso, busca discutir temas relativos à execução penal. E isso é também como preparação para uma intervenção junto ao sistema prisional, também com o Conselho da Comunidade, enfim, em termos de atendimento jurídico, né? Então é muito comum que pelo menos uma vez por mês, a cada 2 meses, vá um ônibus, né? Eu costumo ir junto, pelo menos quando eu consigo, né? Mas a maioria das vezes eu tento ir junto. Cada vez aí é uma média de 50, 60 pessoas presas atendidas. A gente tem se focado em 2 unidades, principalmente, nesses 2 anos, 2 anos e meio, né? Que é a Penitenciária Central do Estado e a Feminina. Depois desse atendimento presencial realizado com a pessoa presa,
é realizado a elaboração, enfim, dos pedidos administrativos ou judiciais que sejam considerados necessários e encaminhados para a Defensoria Pública fazer o protocolo e o acompanhamento posterior. Então, a responsabilidade técnica formal pelo acompanhamento posterior, por exemplo, o pedido de progressão de regime, de livramento condicional, passa à Defensoria, né? Então, existe essa parceria nesse sentido, né? Além disso, desculpa, além do atendimento jurídico, há uma preocupação também em construir oficinas educativas. Houve, acredito que 2 experiências ou 2 oportunidades em que foram feitas oficinas com temas como cidadania, noções básicas de direito, inclusive para os próprios presos, né? Numa delas foi na penitenciária feminina, então que os estudantes de direito e de alguns outros cursos construíram um curso de 12 horas aula e que possibilitou, inclusive, um dia de remissão para as presas que participavam. É simbólico, mas é um dia, né, de pena a menos. Então, também existe essa preocupação em promover atividades de ordem de promoção da educação dentro do sistema penitenciário, na medida do possível. Até no resumo expandido, acho que tem o conteúdo, né, a ementa. Bom, esse ano, né, diante das restrições, inclusive de entrada no sistema prisional, outras atividades acabaram aparecendo, o que não é de todo negativo. Na verdade, muita coisa boa aconteceu em termos de parceria e novas ideias, né, online, né, assim por diante. Então, acho que em síntese, são 5 projetos principais que a clínica, a CAGEP, tem feito esse ano. A primeira foi envolver estudantes para contribuir na análise remota de processos de presos em grupos de risco da Covid-19, lá no início da pandemia. Então, muitos pedidos que a Defensoria protocolou saíram, né, tiveram a contribuição dos estudantes nesse sentido, embora não tenha tido um índice de sucesso, né, tão grande de soltura, né, porque por razões que nem cabe entrar aqui, o judiciário acabou assumindo uma postura de resistência à soltura, por conta desse argumento. Um segundo projeto surgiu com a FPR Litoral, porque a Universidade Federal do Paraná tem um campus no litoral, que é uma região muito pobre do estado do Paraná, né? Base toda fundada no setor de serviços, etc. E a ideia de justamente buscar fazer um atendimento às pessoas presas, que estão presas em Curitiba, Piraquara, mas são residentes no litoral do Paraná. E é muito legal desse projeto é a sua interseccionalidade com o curso de serviço social, porque a professora parceira lá é assistente social. Então, há toda uma busca ativa das famílias lá no litoral, para buscar ver como é que está a situação socioeconômica, são pessoas de extrema vulnerabilidade. Então, a ideia é conciliar não só o atendimento jurídico ao preso, mas também social à sua família. Uma terceira atividade desse ano, que está terminando agora, é uma parceria. Essa é uma atividade mais de pesquisa, que também a ideia é promover em todos os flancos, né? Não tem, é bem flexível, na verdade. Mas é uma parceria com o Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos, NESID, coordenado pela professora Melina Fachin. A gente está finalizando um documento para suportar um pedido de amicus curiae na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque a Corte está preparando uma opinião consultiva sobre populações hipervulneráveis no cárcere. Então, a gente trouxe vários dados do Paraná em conjunto, fez uma análise, e isso vai ser protocolado nos próximos dias. Em quarto lugar, a gente tem um projeto de extensão voltado às medidas de segurança, também com a Defensoria nesse caso, que vai buscar fazer ações de indenização para presos que estão presos há mais tempo do que o devido. Na verdade, não são nem presos, são pacientes internados que estão com decisões de desinternação há mais de um ano, alguns deles, e por isso são chamados asilares, muitos com alvará de soltura há mais de um ano e não tem para onde ir, porque o Paraná não tem uma política pública voltada à saúde mental, né? Então, talvez comece um outro projeto e a partir daí é uma situação muito grave, né? E, por último, foi feito online um curso de formação com noções básicas de direito e cidadania a familiares de pessoas presas que participaram pelo YouTube. O quarto e último encontro até aconteceu na data de ontem. Foi muito legal, teve inscritos de todo o Brasil, inclusive familiares de pessoas presas de todo o Brasil, embora o foco inicial fosse o Paraná. E acho que foi bem produtivo, a gente ficou bem feliz com a audiência, com a procura, com os resultados iniciais que a gente teve. Enfim, então a CAGEP é uma ideia, né, de um projeto aberto de pesquisa e extensão voltado à execução penal e à luta por direitos humanos no sistema penitenciário, em parceria que busca unir a UFPR, o DPEM e a Defensoria Pública do Estado do Paraná. Né? Eu acho que em forte síntese, né, como os juristas gostam de dizer, é isso, né? Acho que eu tenho 1 minuto ainda. O Renan, se quiser falar alguma coisa, tem 1 minuto para concluir, você fique à vontade. Eu só queria dizer, antes de te passar a palavra, que o foco é tanto a população carcerária, os familiares, mas também é a humanização dos estudantes de direito, né? Que vão se tornar, em muito poucos anos, profissionais que vão ocupar espaços de poder, vão trabalhar com a execução penal, vão mandar gente para a cadeia, vão manter gente na cadeia. Então, também esse é um objetivo muito explícito do projeto. Renan. Que bom que você mencionou isso, André. Era bem esse
final que eu queria ressaltar. Né, todas as atividades que a gente realiza no âmbito da clínica, da CAGEP, ela tem ali cerca de 100 alunos da graduação de Direito que estão vinculadas à clínica. Então, é uma atividade de formação muito importante também para os alunos. Né? Quando a gente participa, por exemplo, de cursos de formação dentro de unidades prisionais, sem dúvidas, assim, quem sai mais, com maior aprendizado, quem aprende mais nessas atividades são os próprios alunos, né? São coisas tão delicadas que a gente discute. Eu lembro que a primeira aula que a gente participou, na penitenciária central do estado, a primeira coisa que a gente fez foi questionar os alunos, né, os reclusos que estavam participando do curso, o que eles achavam que era direito, o que é direito para vocês, né? E assim, as respostas são assim um nível de profundidade tão grande e tão importante, assim, uma resposta que eu recordo, assim, sempre que eu falo da CAGEP, eu gosto de lembrar, do aluno que mencionou, direito é o que a gente vai ter quando a gente sair daqui. Né? Então, isso é dotado de uma profundidade muito grande, é um espaço de aprendizado para os alunos que vão trabalhar com o sistema criminal, seja, né, mesmo que tangencialmente. Então, né, o André tentou explicar ali em 10 minutos os 10 projetos que a gente está desenvolvendo, né, em conjunto nesse ano, mas eu acho que a pegada, pelo menos a ideia de atuação como clínica nossa vem sendo mais ou menos essa, né, de tentar proporcionar para os alunos atividades formativas e também para a comunidade, né, que nos rodeia. Mas eu acho que é basicamente isso. Então, obrigado, André, pela palavra. Obrigado pelo espaço. Obrigado, André. Obrigado, Renan. De novo, uma tarefa ingrata nossa, diante de um projeto tão incrível, tecer comentários mais rápidos, assim, a gente com certeza queria ficar discutindo bastante ainda sobre o CAGEP e as linhas de atuação de vocês. Júlia, não sei se você quer traçar alguns comentários. Pode começar, tá? Estou dando uma lida aqui nisso. Vamos lá. Eu tinha vários, eu vou tentar condensar eles, tá, André e Renan? Porque, de novo, mas estamos aí para a gente continuar conversando a respeito, tá? Uma coisa que de imediato chamou a atenção é como que se daria a interlocução com a DPE, né? Numa parte do projeto que envolve a remessa de pedidos administrativos judiciais. Acho que esse esclarecimento, André, que você, além de professor, também é defensor público, já esclareceu um pouquinho. Eu queria entender um pouquinho mais quais são os obstáculos dessa interlocução com a Defensoria Pública, né? Tipo, da clínica, como que se dá isso. Eu falo muito por parte de uma atuação minha em núcleo de prática jurídica durante a faculdade, que essa interlocução tinha seus desafios, né? Então, esse é um ponto. Uma questão que eu queria entender um pouquinho mais é se vocês implementam no CAGEP alguma avaliação de resultado dos projetos. Por quê? Me chamou muita atenção se a gente conseguir identificar convergências entre as atuações distintas de vocês. Então, como que se dá em termos os resultados do atendimento individual às pessoas presas, né? E como que se dá na realização dos cursos, né? Como que a gente vê essa integração deles, esse fortalecimento das pessoas com relação ao conhecimento jurídico? É no atendimento individual? É no curso? Como eles se complementam? Acho que esse é um ponto que me chamou a atenção. Uma questão que eu queria apontar, me surpreendeu muito a adaptabilidade de vocês no contexto da pandemia, de conseguir se reinventar e traçar novas linhas. E daí isso trouxe para mim a questão, o que vocês pretendem fazer daqui para frente? Vocês pretendem manter aquela atuação que vocês já tinham presencial? Ou quais aspectos dessa atuação que a pandemia fez vocês adotarem, vocês pretendem manter? Porque acho que isso que... As duas são incríveis, né? Então, como conciliar elas, como tratar elas, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Dois pontos daí que eu queria, para finalizar meus comentários, achei incrível a inclusão no curso do tema da rede de assistência social e o fato de vocês trabalharem com assistência social, principalmente no litoral, tá? Porque é uma coisa que impressiona quão negligenciada é a assistência social no trabalho de acesso à justiça e é negligenciada como um todo, né? Mesmo no contexto da pandemia, falou-se muito dos profissionais de saúde, com razão, mas não se falou dos profissionais da assistência social, né? Então, acho que é muito importante destacar e fortalecer o papel que essas e esses profissionais têm para a promoção de acesso à justiça. A gente não promove acesso a direitos sem assistência social. E o último ponto que eu queria falar, achei muito legal o ciclo de formação com os familiares, pessoas presas, porque vocês, pelo que eu entendi da ementa do projeto, do curso, né, vocês estão saindo da questão meramente jurídica e indo na questão política, né, da situação carcerária.
E isso é fantástico também, é um dos grandes desafios quando a gente fala de promoção de acesso à justiça, pelo menos ao meu ver, é como pular, como fazer essa transição, né? Do que é essencial, necessariamente só jurídico, porque é político também. Então, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Espero que a gente consiga conversar mais sobre ele em outros momentos, em outros espaços. Júlia, já falei muito, fica à vontade agora. Então, pessoal, eu gostei muito também, assim, eu também tenho vários comentários, queria ter mais tempo para ouvi-los, assim, até porque atualmente na clínica, né, da UFMG, que eu sou orientadora, a gente está fazendo algo muito parecido, e é até engraçado isso, que com a pandemia meio que parece que os nossos projetos tomaram o mesmo rumo, que foi isso, dessa parceria com a Defensoria Pública e análise processual de todos os processos, né, que tá bom. A gente fez exatamente a mesma coisa, só que a gente fez no caso das pessoas que estão na ala, né, que são travestis e pessoas trans que estão presas na ala LGBT, né, de Minas. E aí vem algumas questões, assim, que eu fiquei. Vocês falaram aí na página 4 que vocês analisaram a situação processual de 361 pessoas, né, que estão no grupo de risco. O que é o grupo de risco, assim? Vocês consideraram, por exemplo, pessoas que são diagnosticadas com HIV? Algo nesse sentido? Assim, qual que foi qual que foi esse sentido dado, né, assim, ao grupo de risco? E se vocês perceberam algum tipo de recepção diferente por parte do judiciário em relação a essas questões, assim? E eu vou explicar minha pergunta, porque pelo menos assim, aqui em Minas a gente conseguiu fazer uma testagem rápida em quase todo mundo. Porque isso, né, pelo menos na resolução, era considerado um fator que poderia conseguir sair mais rápido, né, digamos assim. E, obviamente, sem contar todas as outras questões que eu não vou entrar aqui. Eu fiquei pensando também nesse curso, né, assim, que vocês deram e tudo mais. Isso foi uma demanda do pessoal? Como que isso veio? Assim, era uma questão que eles tinham, né, em relação a isso. E também eu fiquei pensando também nessa coisa de vocês irem lá, né, fazer esses atendimentos individuais e fazendo esses pedidos administrativos, né? Eu fiquei curiosa para saber se vocês acompanham o desandar disso, né? Porque a gente sabe que dentro da cadeia a ansiedade ela é a 1000, né? Então, assim, acaba que muitas vezes a gente vai lá, a gente, né, enfim, e não, eventualmente as pessoas ficam esperando uma notícia que nunca chega, né? Assim, se existe esse contato, se existe esse diálogo de vocês com a população que está presa, assim. E uma outra coisa, e aí eu vou acabar, se vocês perceberam, e eu não sei como que funciona no estado de vocês, a questão dos procedimentos administrativos disciplinares, né, que são os famosos PADs, que são aqueles procedimentos de falta grave, né? Se isso foi um impeditivo do estado de vocês para liberar as pessoas e se não, assim, se isso não chamou atenção. Porque pelo menos assim, em Minas, o PAD, ele tomou uma proporção muito grande, assim, porque a gente teve uma resolução que falou que quem tinha PAD não podia sair, e no final das contas a gente estava falando de travesti que usava top e não podia sair, enfim. Queria saber se isso aparece na realidade de vocês e tudo mais. E parabenizar mesmo, assim, o projeto, eu acho que é muito, muito legal. Execução penal é uma coisa muito importante, assim, eu aprendi direito penal a partir de execução penal, então, para mim, é uma coisa que tinha que estar necessariamente assim, dentro do currículo, e a gente esquece mesmo, e no final das contas é feito para esquecer, né? Enfim. Mas é isso, pessoal, parabéns. Bom, eu queria tecer alguns comentários também, né? Queria parabenizar também pelo trabalho que vocês têm realizado, né? E olhando o resumo de vocês e a apresentação do André, me surgiram também alguns questionamentos, né? A gente faz parte do Instituto Pro Bono, né? Eu e o Otávio, a gente tem muita parceria com diversas universidades. E me ficou esse questionamento, se vocês têm buscado parcerias também com a sociedade civil. A gente sabe que no Paraná não tem nenhuma instituição pro bono, mas se vocês têm buscado, por exemplo, fazer parcerias com comissões da Ordem dos Advogados ou com alguma outra organização para fazer ações de incidência, esse trabalho que vocês realizam, né, na execução penal, realmente, assim, é incrível, a gente precisa de mais pessoas realizando, e agora na pandemia, o Instituto Pro Bono também fez análise, né, de diversos processos de pessoas do grupo de risco, mas mais do que isso, aquelas pessoas que se encaixavam na recomendação 62, também fiquei com essa dúvida, né, não só sobre o grupo de risco, mas também em relação à recomendação 62, e como que vocês fizeram essa filtragem, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a Defensoria não conseguia mandar para a gente filtrado quem é grupo de risco, ela mandava num estágio mais abrangente, né? Então, assim, crime sem violência, e aí a gente que ia fazer uma análise individual ali.
Mas, ao mesmo tempo, dentro desse trabalho, a gente pensou como também essa parceria também com clínicas e núcleos de prática seria importante tanto para aprendizado dos estudantes quanto para um acompanhamento na realização desses pedidos. E aí me vem essa outra dúvida. Então, os estudantes fizeram todos esses pedidos, foram vocês que analisaram ali ou vocês enviaram, né, essas peças para a defensoria, que seria a responsável ali por uma correção final antes do protocolo? Né? E, enfim, né, parabenizar, acho que assim, a gente tem, né, muitas questões para trocar, acho que essa questão também dos familiares é super importante, né? Muitas vezes a gente foca só na pessoa presa, na pessoa egressa, mas esquece que tem todo um entorno ali que também merece atenção e que tem que entender melhor, né, sobre seus direitos para a gente promover realmente a cidadania. Mas, enfim, parabenizar. Queria continuar em contato com vocês depois para a gente pensar também sinergias posteriores, como que a gente pode pensar, mas é uma pena, né, o tempo curto para a gente discutir tanta coisa importante. Bom, obrigado, não sei se André, se você quer ter algum comentário, a gente pode seguir. Beleza. Pode seguir, gente. Eu achei bem legal também, mas eu acho que fica para o final, senão a gente ocupa muito tempo aqui. Beleza, vamos lá. Agora é o projeto, é a promoção da justiça restaurativa por meio das atividades do Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude, uma forma de efetivação dos direitos humanos, de autoria da Raquel de Bruno Keller. Raquel, fica à vontade, por favor. Oi, gente, boa tarde. Aqui no link não está aparecendo o nome da minha colega, a Evitane. Ela vai iniciar a apresentação. Daí, depois, posteriormente, ela vai falar da parte pedagógica do núcleo e depois eu falo da parte jurídica. Perfeito. Não está dando para te ouvir, ele está Evitane, desligado. acho que você está no mudo. Perdão, desculpa interromper. Raquel, Evitane, qual é o sobrenome dela? Evitane Rodrigues Wilk. Wilk? Porque se eu tô vendo direito, ela não tá presente na reunião, pelos nomes que eu tô vendo aqui na lista. Ela tá como Raquel também. Ela tá como Raquel, tá como Raquel também. Tá. Isso. Ela que tá de blusa vermelha aqui, certo? Foi. Pronto, Evitane, fica à vontade. Vamos ver se a gente está te escutando. Não estamos escutando você, Vitane. Não sei se é alguma questão da ferramenta. Não, porque ela tá com som normal. Tá aberto o som até. Acho que talvez seja o fone de ouvido. Tá conectado direito, Vitane? Tá conectado. Vocês me ouvem? Não? Agora sim, agora escutamos. Vitane? A nossa proposta traz um relato, análise breve das atividades que realizamos no de Defesa da Infância e da Juventude, que é um projeto de extensão do governo do Estado do Paraná, junto com as instituições públicas aqui, de ensino superior. No Estado do Paraná, nós temos em torno de 10 núcleos em plena atividade. Nesses núcleos atuam o pessoal da área jurídica, que são profissionais recém-formados, advogados, né? E também, por meio de uma proposta interdisciplinar, nós temos também a atuação
tanto pedagogos como o pessoal de serviço social e psicologia. Aqui em Foz do Iguaçu, especificamente, a gente atuava, porque no momento eu não sou mais agora estou como presidente do DP, então precisei me desligar do projeto. Mas aqui em Foz do Iguaçu, nós atuamos na área jurídica e pedagógica diretamente com o pessoal classificador, que são os adolescentes que implicam a lei. E no ano de 2019, nós fomos convidados, né, pela juíza da Vara da Infância a realizar um curso que se chama Curso de Justiça Restaurativa, que seria, na verdade, uma forma de mediar conflitos, né? Ela traz uma proposta da justiça restitutiva, começa a desenvolver essa atividade aqui, né, com adolescentes que, por algum motivo, acabaram cometendo uma infração infracional e acabaram sendo legados a nós, né? O projeto ele é muito fortemente desenvolvido nos Estados Unidos, está em andamento desde 1970, mas no Brasil recentemente, né? Começou, eu acredito, em torno ali de 2011, 2016, a gente tem assim, mais fortemente um momento no Rio Grande do Sul e vem se espalhando aqui no estado do Paraná. É uma coisa interessante que tem como objetivo trazer essa questão dos valores, né, que nós temos, e de como nós podemos trazer para dentro da justiça um olhar mais qualitativo, mais para a questão da vítima, a pessoa que sofreu determinada ação. Então, eu e também com a doutora Raquel, nós realizamos o curso e, a partir disso, nós começamos a desenvolver essa proposta, essas mediações, né, de conflito no âmbito da Vara da Infância e da Juventude, aqui em Foz do Iguaçu. Acredito que seria isso. O nosso resumo está mais pautado na área jurídica, então vou me estender muito com essa questão. Vou passar agora para a Raquel, que ela vai poder falar, né, a doutora Raquel, que vai ter mais propriedade para estar falando sobre. Obrigada. Obrigada, Eve. Bom, deu uma falhada aqui para mim, mas só para contextualizar, o núcleo ele atua nos processos de apuração de ato infracional e de execução de medida socioeducativa aqui em Foz. A gente tem uma divisão com a Defensoria Pública, então, quando a Defensoria não está atuando, a gente atua integralmente na área da infância e da juventude, e na parte infracional, né? E quando tem a atuação da Defensoria, a gente fica com os processos em que os adolescentes estão respondendo em liberdade. Então, a gente tem essa liberdade também de atuar com a justiça restaurativa. A partir do ano de 2018, começou a ser implementado aqui em Foz do Iguaçu, a partir de universidades, na verdade, dentro da UNILA, que começou a atividade da justiça restaurativa, e depois, por conta da resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, que tem como intenção a implementação de políticas públicas para a promoção da justiça restaurativa, o Tribunal de Justiça fez essa capacitação, né, aqui em Foz. Então, assim, não tem uma previsão legal específica a respeito da justiça restaurativa, mas essas resoluções, elas permitem que a gente tenha uma aplicação, principalmente na área da infância, né, por ser uma área de proteção e uma área que visa a não punição. Então, a única previsão que tem especificamente seria na lei do SINASE, né? Seria de execução das medidas, e daí dá prioridade às práticas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas. A justiça restaurativa ela tem esse ponto que é muito interessante, em contraponto à justiça retributiva, né? Justamente visa que a vítima ela tenha uma visão, ela tenha uma atenção especial dentro do processo, e o infrator também, né? Então, a nossa atuação é no âmbito pré-processual exclusivamente. Os adolescentes que a gente atende nos círculos, a gente não faz a defesa processual deles também, né? Então, seriam duas coisas em separado. E, bem, a gente faz círculos de mediação, geralmente a gente reúne adolescentes que têm praticado o mesmo tipo de ato, faz uma reunião com adolescentes, um círculo restaurativo com os adolescentes, e é muito proveitoso, porque a questão aqui da nossa análise seria justamente que a justiça restaurativa ela tem muito em comum com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, que visam a não punição. A gente faz justamente nos casos de menor potencial ofensivo, que uma medida socioeducativa às vezes poderia ser muito
prejudicial, né, ao adolescente, porque a medida, por mais que ela seja socioeducativa, ela acaba acarretando uma certa exclusão do adolescente. Ele tem mais dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, mais dificuldade para até conseguir matrícula em escola. Quem atua na área sabe que é um pouco difícil. Então, o núcleo, ele tem esse papel, que é muito legal, e a gente também, além disso, tem a interação dos acadêmicos, né, já que a gente faz a supervisão dos estagiários, a orientação, na verdade, dos estagiários obrigatórios do curso de Direito lá da UniOeste, e eles também têm acompanhado essa questão da justiça restaurativa, esse surgimento aqui em Foz, e tem uma visão diferente, né, um pouco a respeito da aplicação efetiva dos métodos alternativos de solução de conflitos e como isso é feito dentro do processo infracional. Eu não sei se eu tenho muito tempo ainda. 2 minutos. Então, seria isso. A partir dessa participação maior, a gente atua, eu esqueci de falar, nos processos em que foi concedida a remissão judicial. Então, o Ministério Público ainda não ofereceu a representação para os adolescentes. É aplicada a remissão como forma de exclusão processual, a remissão de forma pura e simples, sem aplicação de medida socioeducativa. Os adolescentes são convidados, já que a justiça restaurativa ela é regida pelo princípio da voluntariedade. Então, diferentemente do processo, a gente não tem como forçar ninguém a participar dos círculos, mas até agora a gente acho que não teve ausências. Então, o pessoal tem aderido bastante à participação, eles entendem que é diferente, eles entendem os princípios, né? Porque, além deles se exporem, a justiça restaurativa ela tem o princípio do sigilo, né? A gente estabelece alguns princípios para a participação desses círculos e eles respeitam. Então, é bem interessante essa parte prática. A gente fez também esse artigo porque na área de jurídica não tem muita produção, por mais que seja desde 2005 que vem sendo aplicada no Brasil. Tem menos de 500 trabalhos relativos à justiça restaurativa na área, em diversas áreas, na verdade. A gente fez uma pesquisa na plataforma da CAPES. Não constei ali, mas só para aproveitar. Tem menos de 500 trabalhos e é um lapso temporal muito grande para ter uma baixa produção aqui no Brasil. Então, para falar dessa nossa parte prática, acredito que tenha sido isso. Obrigado, Raquel. Obrigado, Evitane. Júlia, você tem algum comentário? Tem um comentário, assim. Primeiro, parabenizar o projeto de vocês. Não sei se vocês conhecem o projeto Ciranda, que é um projeto da UFMG, que trabalha com justiça restaurativa, tem uma parceria com o TJ também, e trabalha em específico com adolescentes no sistema socioeducativo. Talvez seria legal vocês julgarem, eles têm Instagram e o projeto é super legal. E uma outra coisa é uma questão, assim, uma pergunta. Quais limites, assim, se vocês percebem limites, né, assim, na prática de vocês, no trato, né, assim, com esses adolescentes, que envolvem, assim, questões que são multifacetadas, né, sobretudo em razão de classe e de raça, né, assim, acho que em razão da desigualdade social como um todo, né, que a gente sabe muito bem, quem é o público preferencial, né, digamos assim, tanto do sistema penal quanto, enfim, do sistema socioeducativo. Se vocês percebem algum limite ou eventualmente, que a justiça restaurativa consegue dar uma resposta melhor diante da desigualdade nesse sentido, sabe? Assim, ou diante desse público que ainda, né, enfim, prevalece, né? Como um todo. Bom, como a gente mora numa região de fronteira aqui em Foz do Iguaçu... Raquel, desculpa te cortar, mas é que por uma questão de tempo a gente não está conseguindo fazer esse debate. Mil desculpas, de verdade, mas é que a gente precisa... A ideia é que no final a gente vai conseguir trazer essas questões. Sim. Desculpa mesmo, viu? Não é... Tem até... E é uma pena mesmo, porque teu projeto, o seu Evitane, me chamou muita atenção por causa dos meus comentários, alguns comentários que eu tenho para falar. Por quê? Eu sou um mediador em formação, eu estou fazendo as oficinas práticas agora, e para mim é incrível como os métodos adequados de resolução de conflitos têm que ser aplicados, né? Também na questão do acesso à justiça, eles não podem ser negligenciados. O meu comentário vai muito na linha do que a Júlia falou. Quais são os limites, né? A gente discute muito na mediação, quais são os limites da mediação? Que tipo de caso? Ela pode ser utilizada no caso de violência doméstica? Então, para citar um exemplo, né? Então, como que são os limites que vocês enfrentam no caso das medidas socioeducativas? Acho que isso é um ponto que a Júlia traçou.
Um ponto que me chamou a atenção era quando vocês citam os atores envolvidos, se vocês têm alguma atuação muito próxima com a assistência social, porque acho que é um ponto que me chamou muita atenção, que vocês não colocaram isso nos atores, imagino que exista, e eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, até por uma questão que o Instituto Pro Bono mesmo, a gente tentou implementar um projeto piloto de mediação de conflitos em parceria com a assistência social, com o Serviço de Assistência Social Básica, que para a gente foi incrível e foi necessário ter essa articulação com eles. E eu fico muito feliz que vocês conseguiram essa adesão, né? Porque isso foi um dos grandes desafios nossos nesse projeto. Esses são os meus comentários. Desculpa mais uma vez, viu? Ter que te cortar. A ideia, a gente está à disposição depois para conversar mais sobre isso. Eu quero escutar mais o projeto de vocês. É que realmente, por uma questão do tempo, a gente precisa passar para os outros. Mais uma vez, mil desculpas. Tranquilo, obrigada, gente. Depois a gente conversa, então. Com certeza. Vou passar agora, é o projeto, deixa eu puxar aqui, o Parcerias Interdisciplinares, estudo sobre a efetivação do projeto Medidas Socioeducativas, Alternativas de Formação dos Jovens em Conflito com a lei diante de práticas colaborativas, que a autora principal é a Júlia Salomão. Júlia, fica à vontade. Boa tarde. Vou iniciar a apresentação da minha tela. Uma boa tarde a todos. Eu queria iniciar agradecendo a organização do evento por todo o cuidado, todo o zelo, as respostas, a todo o cuidado, a cada detalhe que nós solicitamos. E também queria, de início, já agradecer e falar que é uma síntese breve e que qualquer questões que restarem, para entrar em contato também com a própria clínica ou comigo mesmo pelo e-mail fornecido. Iniciando a apresentação, eu queria falar da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Lavras, que é uma iniciativa nova. A clínica foi fundada em dezembro de 2018. E como método clínico, como todo método clínico das várias abordagens, a Clínica de Direitos Humanos da Universidade de Lavras busca abordar as problemáticas que vêm até nós em um caso concreto de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica e aplicá-las à problemática social por trás dela. E foi assim com esse projeto. Conversando com o coordenador do CREAS e de um caso específico, o nosso professor orientador teve essa demanda e assim surgiu esse projeto. A prática veio a nós com um caso concreto e assim nós elaboramos o projeto todo em si. Quando iniciamos o projeto, nossa primeira base teórica foi a Constituição Federal, porque, como alguns marcos teóricos e muitos autores defendem, a Constituição Brasileira de 1988 foi um marco do garantismo dos direitos dos adolescentes e das crianças, especialmente pelo artigo 227, que prega expressamente o princípio da proteção integral. E tanto é que, 2 anos após, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei 8.069, que nela previa vários direitos que na Constituição já tinham de uma forma mais abrangente, mas que o ECA veio para trazer e minimizá-los a fim de garantir maior. A nossa atuação, ela se deu a partir de uma parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Ele é o responsável pelo cumprimento das medidas socioeducativas que os jovens em liberdade assistida em conflito com a lei respondem aqui na cidade de Lavras, Minas Gerais. E eles, como os responsáveis, fizemos uma parceria com eles e a partir dessa parceria nós conseguimos atuar. Baseado no artigo 119 do ECA, onde estabelece que os responsáveis pelo cumprimento de medida socioeducativa, no caso os orientadores, o CREAS, eles teriam algumas designações, dentre elas formar os jovens, fornecer apoio, inclusive educação. E neste âmbito, a Clínica de Direitos Humanos entra como parceira do CREAS. E essa parceria é muito importante, porque o CREAS, por exemplo, a clínica sem
o apoio do CREAS não teria a mesma atuação. Por quê? O CREAS conta com auxílio de assistentes sociais que entendem o contexto da vida de todos os envoltos no projeto, de todos os assistidos. Então, para ter uma abordagem individualizada e mais efetiva, conhecer a realidade de cada um é fundamental, assim como abordagens psicológicas, formas de apresentação de temas. O projeto em si tem como ideal ser protagonizado pelos adolescentes. Os jovens em liberdade assistida têm total liberdade e o nosso intuito é criar relações e laços com eles, a fim de que eles possam levar demandas a nós dos temas que querem ser trabalhados, que eles querem trabalhar, que querem entender. E, de início, o que nós levamos foi o ato infracional. Porque muitas vezes os jovens em conflito com a lei, os adolescentes, eles passam por esse processo e muitas vezes não entendem a que processo estão sendo submetidos, qual parte processual, por que eles têm que ir ao fórum, por que eles têm que ir ao CREAS. Eles não entendem o porquê daquilo. E muitas vezes não tem uma assistência jurídica tão forte pela demanda. São muitos adolescentes e casos específicos. Então, a nossa formação em ato infracional também é um garantidor de direitos processuais do próprio adolescente. Nosso ideal é ser desenvolvido no campus da própria universidade, porque os jovens, que são a sua maioria da comunidade lavrense, não têm aquele ambiente como um ambiente dele. É uma segregação socioespacial marcante, em que o jovem não vê uma possibilidade de ser aquele local um local dele. Ele não vê aquele como um possível futuro para ele. Num segundo momento do projeto, tem como ideal o jovem ser direcionado às outras áreas do conhecimento dentro da faculdade, da UFLA, como, por exemplo, eles já demonstraram interesse nas áreas de nutrição e educação física, que nós, em conjunto com a Clínica de Medicina, em conjunto com núcleos de estudo em educação física e nutrição, estamos desenvolvendo parcerias também com os núcleos da universidade para que eles tenham acesso a um conteúdo direcionado com a área de interesse, e muitos até do direito mesmo, com núcleos do direito, núcleos muito específicos e um teor muito voltado ao direito penal. Os principais objetivos do projeto são, diante da informação apresentada aos jovens, formando os jovens a partir da ciência deles, dos direitos e garantias que eles têm, não só do ato infracional que eles são submetidos, mas pequenos direitos como não ter sua residência violada, não serem violados de formas pequenas, como, por exemplo, invadindo sua casa, e a partir dessa ciência possibilitar uma procura por uma mudança. A ciência de que aquilo não está certo pode ser um passo inicial para que, procurando um auxílio jurídico, possa judicializar esse problema e vier a buscar uma solução. Júlia, você concluiu? Você tem ainda mais 2 minutinhos. Eu vi um chat, eu pensei que tinha acabado o meu tempo. Não, você tem 2 minutinhos ainda, fica à vontade. Obrigada. Eu queria falar sobre a formação dos jovens, que, de modo inicial, os assistidos, tendo eles como protagonistas, como principais atores que levem as demandas, nós pensamos em um contato inicial, levar uma formação sobre o ato infracional, a fim de garantir que eles entendam o processo que estão sendo submetidos, entendam por que estão ali e talvez assim sanar reincidências, porque às vezes não entendem por que eles estão cumprindo, por qual ato eles estão respondendo àquele ato infracional. E também garantias mínimas e direitos mínimos. O que é muito marcante em conversa com eles é a questão de violação de domicílio, questão de drogas, que é um tema que demanda muito. É um tema que todos têm interesse, que praticamente todos já passaram por essa rotina, junto com a assistente social e com a psicóloga,
traçando o perfil das famílias, a realidade de cada um, esses são temas repetidos na vida deles, porque muitas vezes, com o auxílio da psicóloga, eles não tendem a ter perspectivas do que fazer e de ter acesso a um ambiente como universitário. E desenvolvendo o projeto dentro do campus, o objetivo principal é ele entender aquele como um espaço dele e, posteriormente, ingressar e temas de sua escolha, como, por exemplo, outros cursos, e não só restringir aos temas de direito, ao departamento de direito. Praticamente cravado, Júlia. Você concluiu? Tem mais algum ponto que você quer trazer? Concluí, sim. Muito obrigada. Obrigado você. Desculpa mais uma vez ter que ser rápido. Eu só tenho alguns breves comentários para fazer. Não sei se depois a Júlia vai querer trazer algum. De maneira bem rápida. Acho, de novo, fantástica a inclusão do CREAS na iniciativa. Acho que precisa, né? A gente, quando fala de acesso à justiça, tem que falar da assistência social. Então, foi um ponto que me chamou muita atenção. Outra ideia, achei incrível a ideia de trazer os jovens que estão cumprindo medida socioeducativa para dentro da faculdade. E isso me trouxe, assim, como pelo que entendi o projeto, vocês estão viabilizando ele ainda, né? Vocês estão planejando ele. Quais são os desafios que vocês pensam nisso? Como viabilizar, né, esse acolhimento? Assim, tipo, acho que vai ser um desafio para vocês, mas um desafio que tem que ser enfrentado, né? Não é algo que a gente tem que contornar, pelo contrário, acho que o potencial do projeto de vocês vem disso. E um outro ponto que eu queria colocar eu acho que o potencial de troca entre a CDH da UFLA, o projeto da CAGEP na Paraná e o de Foz do Iguaçu com a Justiça Restaurativa, vocês precisam conversar, porque acho que tem muita sinergia entre os projetos de vocês. É uma pena que a gente vai ter um tempo reduzido para isso aqui. Mas, por favor, fique à vontade para trocar contatos e chamar a gente para conversar, porque acho que é incrível. Não sei se, Júlia, você tem algum comentário para trazer? Tem, bem breve, assim. É o Fernando, né, que é o coordenador de vocês? Isso, Fernando. Claro, não, ótimo, sucesso. Então, na verdade, eu tenho mais, assim, uma questão, assim, porque eu vejo muita semelhança, assim, no que vocês estão fazendo com o projeto que eu oriento, assim, na clínica, né, que é o Transpasse, que para mim o ponto em comum é um ponto muito importante, que é essa questão de tradução de mundos, né? Assim, ou seja, esse movimento de você reposicionar um adolescente para ele falar de um outro lugar, né? E aí é mais uma questão, nem necessariamente uma pergunta, assim, mas é mais uma questão de que vocês têm noção que vocês estão criando uma metodologia, assim, tipo, vocês têm noção que vocês estão criando um método, sabe, assim, e como que é importante vocês terem uma certa sistematização ou organização disso e olhar para a prática de vocês como um método, porque isso é um método, assim, enfim, e que isso é potente mesmo, sabe, no final das contas. Sim. Tem tempo de comentário? Então, não, né? Vamos fazer o seguinte, a gente já tá indo pro último resumo, e aí depois do último resumo a gente vai ter um momento ainda pra gente falar todo mundo, que a gente ainda quer ouvir vocês, assim. Tá ótimo. Tá? Mas obrigada, viu, Júlia? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Gente, vou aproveitar para a gente aproveitar o tempo, eu vou chamar para o último trabalho, que é a Advocacia Pro Bono, Instituto Viabilizador do Direito Humano e do Acesso à Justiça, de autoria da Caroline Burgel. Fica à vontade, Caroline. Oi, gente, tudo bem? Então, me chamo Caroline, eu sou doutoranda aqui no programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul, a Angélica Sacerdotes também, e a gente fez esse resumo, mas enfim, participando desse evento também, porque é um negócio que nos move, assim, sabe? Que me motivou desde o início lá da minha graduação em Direito. Então, falar da advocacia pro bono e falar do papel da responsabilidade do advogado, né, com a OAB e fazendo todos esses trabalhos que a gente veio escutando vocês até agora também, né? Estava aqui presente, peço desculpas pelo atraso, né? Motiva, sabe? Motiva a continuar, né? E eu acho extremamente importante, por mais
pouquinho o tempo, né, que foi repetidamente falando, né, estamos controlando o tempo, desculpe, né, vamos debater depois, mas é muito importante para fazer esses contatos, né, esse networking, assim, para a gente também tá se apoiando, porque a gente sabe como a vida na academia, na pesquisa, e daqui para o mundo prático, né, ali nos tribunais, enfim, né, na assistência social, naqueles que precisam, né, desse trabalho, é difícil, não é um trabalho fácil, né, a gente precisa tá se apoiando nisso, né. Então, esse é um trabalho que eu já faço, que eu estudo essa questão da desigualdade e tal, e métodos de como a minha advocacia na prática pode vir a servir, a ajudar, né. Hoje eu estou me trabalhando para trabalhar com advocacia popular, especificamente no contexto do direito ambiental, que é trabalhar também com comunidades indígenas, que é o tema da minha tese, né? E então esse trabalho, essa pesquisa em relação ao advogado pro bono é um trabalho paralelo, não tem relação direta com a minha pesquisa na área do direito ambiental, né? Mas ele vai ser aplicado também, principalmente na minha área prática, né? Não só na academia, no trabalho com a pesquisa, né? Se bem que o trabalho que o advogado faz, ele sempre comento isso, né? Em orientação, enfim, também é um trabalho de pesquisa, efetivamente, né? Então, a gente sabe que o acesso à justiça ele é um direito humano, que é elementar para a materialização desses direitos fundamentais básicos, né, para a manutenção da qualidade de vida, e a gente pode aplicar esse princípio do pro bono para diversas áreas, né? E o meu principal foco, meu principal objetivo neste trabalho é trabalhar com a responsabilidade mesmo do advogado nessas causas sociais, porque a voz que nós temos, né, e a função que nos foi dada pela Constituição da República Federal de 88, né, assim como o trabalho anterior estava comentando em relação a isso, é um trabalho de advocacia consciente que é um dever nosso, né, não só como pesquisador na academia, mas quem tem essa formação do direito, né, também está ajudando, da academia também está ajudando a construir teses para que se utilize nos tribunais, na justiça, enfim, aonde for, né, seja numa consultoria, numa assessoria. Então, essa é a principal motivação do meu trabalho, e ampliar a assistência jurídica para a defesa do direito dessas pessoas que estão desfavorecidas é extremamente essencial, elementar, principalmente num país onde a gente sabe que a desigualdade social ela cresce e aumenta em níveis proporcionalmente absurdos, né? Enfim, tem uma notícia da ONU que em 2016, né, o aumento da desigualdade social e econômica do país, no Brasil, né, foi em torno de aproximadamente 1000%. Eu não lembro exatamente esse dado, então eu posso estar me equivocando agora, né? Peço desculpas por essa falha, mas enfim, é absurdo, né? Então, acho que a gente tem esse papel e o trabalho, especificamente essa pesquisa, seria trabalhar com escritórios, né, de advocacia que realizem, a gente está pensando em fazer, né, uma pesquisa de campo mais prática nesse sentido, o quão consciente esses escritórios de advocacia estão. Claro que a delimitação espacial seria aqui, né, a região sul do país, então a gente não tem a ambição, né, de fazer um trabalho tão grande, até porque esse trabalho, esse resumo, ele vai gerar uma pesquisa que é mais por curiosidade nossa mesmo, né, e na nossa atuação profissional. Então, eu acho que isso era o mais importante aqui do trabalho, né, a advocacia privada, ela também tem, acredito, né, também tem esse dever moral e ético de estar realizando essa atuação, e é tratada como função essencial à justiça na Constituição. Então, eu acho que é exatamente esse ponto, sabe, que dá elementos para esse dever do advogado atuar com responsabilidade não só na oferição de lucros, enfim, né? Claro que eu não sou contra a gente trabalhar para oferir lucro em sustento, enfim, mas a gente tem esse dever, essa responsabilidade também. A gente sabe que a Defensoria Pública, por exemplo, é uma entidade que ainda está sendo constituída e construída no país, né? Recentemente nós tivemos a implantação no estado de Santa Catarina e ela não alcança todos os espaços que deveriam estar, né? Que é de direito das pessoas. Então,
de todos, né? Especialmente daqueles que são desfavorecidos e necessitam desse auxílio. Então, eu acredito. Desculpa, gente. Tô com erva na garganta. Aqui no sul a gente tem o hábito, né? E acabei falando muito rápido, seca a garganta, já entra erva, então é complicado. Mas eu acredito, esse é o âmago do nosso trabalho, né? Do resumo. Ele não é um artigo que está pronto, tá? Ele está em construção. Ele surgiu, então, como eu disse, lá em 2016, como parte do meu trabalho de monografia, né? E desde então eu venho trabalhando, claro que hoje eu estou investindo esse trabalho muito mais na área aplicada para minha tese, né? Que é a questão das comunidades indígenas, da leitura constitucional, vou estudar toda essa questão do marco temporal e tal, e investir nesse trabalho de advocacia popular em prol dessas comunidades que estão sendo violadas hoje, mas daí aqui eu já entraria em outra seara que não é o objetivo, né? Então, eu agradeço muito por me escutarem. Também não sei se eu vou, já peço desculpas antecipadamente, não sei se eu vou conseguir acompanhar até o fim dos debates, né? Porque eu tenho um curso que começou, inclusive, já, então daqui a pouco eu vou pedir licença para vocês. Mas é um prazer ter participado dessa ST, adorei, aprendi muito com os trabalhos apresentados anteriormente, né? E me coloco à disposição, né, caso alguém queira contato, queira conversar mais sobre isso e relacionado a essa questão da advocacia popular e pro bono, voltado especificamente na área do direito ambiental e comunidades indígenas, a gente estamos aí para compartilhar as ideias e trocar figurinhas. Muito obrigada. Obrigado, Caroline. Acho que, por questão do tempo, eu tenho dois apontamentos bem rápidos. A questão, no seu projeto, no seu resumo, não deu para perceber muito essa seara de atuar com a questão de direito ambiental, com as comunidades indígenas. Seria legal ver isso, né, esse desenvolvimento mais para frente, porque o que eu pelo menos senti muito do seu projeto era uma abordagem mais teórica. Estou te falando o que é a advocacia pro bono, uma até formal assim da lei. Então seria legal entrar um pouquinho mais na parte do projeto mesmo, né? Como que você... Porque agora ficou claro que a advocacia pro bono seria um instrumento para isso. Né? Então, seria legal ouvir mais do objeto mesmo do projeto, do seu projeto, do que da advocacia pro bono enquanto instrumento, tá? Mas, dito isso, dois apontamentos. Acho que é importante, pelo que você colocou no seu projeto, tomar cuidado com alguns conceitos, tá? A advocacia pro bono e a advocacia popular não necessariamente são sinônimos, né? Então, como colocar isso? Quais são as convergências? Quais são os pontos em comum da advocacia popular, da advocacia pro bono? E também como que isso dialoga com política pública. Porque a advocacia pro bono, de novo, também não é necessariamente uma política pública, pelo contrário, até porque ela muitas vezes é feita pelos setores privados. Então, como ela dialogar e romper essa barreira, né, de você conseguir pensar enquanto uma política pública, como que ela é construída em parceria com políticas públicas, né, com a Defensoria Pública, com outros órgãos do sistema de justiça. Isso seria importante tomar um pouquinho cuidado com essa distinção entre a advocacia popular e a advocacia pro bono, porque muitas vezes elas podem se complementar, mas elas têm os seus limites ali. Tá? Eu acho que era mais esse ponto, mas estou animado para ver o que vai ser desenvolvido aí na frente em termos de comunidades indígenas, de direito ambiental. Tá certo? Não sei se, Júlia, você tem algum comentário para traçar sobre o trabalho da Caroline? Perfeito. Acho que agora, como ela falou, a gente pode estender até por mais 20 minutinhos, né? Então, queria ver como que vocês querem organizar os debates, a gente colocou alguns pontos. Não sei se a Raquel ou a Júlia que tinham querido falar, querem trazer algum ponto, eventualmente o André, o Renan, também a Suelen. Gente, fiquem à vontade. Agora é a hora de vocês tomarem a cena e conversarem junto com a gente sobre os projetos. Pessoal, eu acho que cada projeto tem ali as suas perguntinhas acumuladas para responder. Eu queria só adicionar algumas, aí a gente deixa para eles falarem. Mas só vou ser bem rápida, queria parabenizar todo mundo, achei os projetos muito interessantes, as perspectivas. Dizer que, de uma maneira geral, assim, eu fiquei muito satisfeita, fiquei muito feliz de ver que a maioria dos projetos que são práticos propõe uma interseção com outros saberes, propõe uma multidisciplinaridade, e isso eu acho que
faz parte da metodologia clínica também, desse ensino clínico, de reconhecer que o direito não tem todas as ferramentas disponíveis, né, para resolução de conflitos. Eu sou do time do Otávio também, sou muito... eu admiro muito o trabalho da assistência social, assim, no trabalho que a gente desenvolve lá na clínica, né, no eixo que eu estou como orientadora. O trabalho da assistência social é essencial, assim. E aí eu faria até um comentário com relação ao trabalho da Júlia, que você comentou que vocês foram procurados pelo CREAS, né, a partir de um caso, e aí foi desenvolvido um projeto maior, assim. Isso acontece de vez em quando lá na nossa clínica também da UFMG, e eu acho isso incrível, assim, faz parte da proposta clínica, né, de trabalhar as violações que permitiram que aquele conflito existisse, de trabalhar a estrutura social que permitiu aquela violação. Então, acho interessante, assim, com relação, aí somando também agora seu trabalho e o da Raquel, eu queria perguntar como é que vocês desenvolvem, assim, né, ou estão pensando em desenvolver esse acompanhamento com relação às famílias, se existe essa perspectiva, se as famílias estão integradas dentro do trabalho, né, tanto da justiça restaurativa, quanto nesse acompanhamento em conjunto com o CREAS, como elas se envolvem, se elas constituem, às vezes, né, um facilitador ou um dificultador do trabalho que é desenvolvido com os adolescentes. Acho que no mais é isso. Se tiver uma outra oportunidade para a gente conversar mais, também fico disponível. Boa tarde de novo. O nosso trabalho está em fase de desenvolvimento. Nós iniciamos no final de 2019 e ele perdurou até março de 2020, pausado pela pandemia, porque o nosso ideal é realmente... nós acreditamos que seja complicado desenvolver essa atividade meio remoto. Desenvolver essa atividade meio remoto, mas vocês conseguem me ouvir? Acredito que a internet... Acho que agora você voltou. Cortou um pouquinho, mas voltou agora, Júlia. Se quiser, o que pode ajudar é tirar o vídeo, talvez ajude também a conexão, tá? Ainda que seja um pouquinho prejudicial para a conversa, para o diálogo, mas estamos te escutando. Acho que agora dá. Não sei em que parte eu parei. Eu estava falando que o nosso trabalho tem necessidade de ser presencial, então em meio remoto ele está paralisado. Mas até março desse ano nós executamos até a parte de encontros com os jovens para saberem das demandas para além do ato infracional e começamos a trabalhar os temas do ato infracional, mas com didáticas diferentes, como vocês citaram, assistência social, psicólogos e demais profissionais do CREAS. Com a orientação deles, nós criamos metodologias de abordagem diferentes, fora de sala de aula, de algumas pessoas sentadas, outras em pé, de slide. Nós trabalhamos alguns temas com vídeos, com músicas, e sempre em roda, todos sentados, sem divisão de, por exemplo, de um lado adolescentes, de um lado equipe técnica, sem essa divisão, todo mundo sentado meio misturado, como orientação da própria psicóloga do Centro de Referência Especializado. E nós iniciamos conversas. Nós falamos de temas como lei de drogas, diferença de porte e tráfico, mas de uma forma bem branda, porque realmente foi um assunto que demandou muito, que as pessoas pediram muito, e iniciamos falar sobre ato infracional, e na reunião seguinte já seria encaminhamento à UFLA. Esse foi no Centro de Referência, os primeiros 2 encontros, o terceiro a partir do terceiro seria no ambiente universitário. Mas, infelizmente, ainda não aconteceu esse direcionamento, mas tende a acontecer no ano que vem. Obrigado, Júlia. Por favor, Raquel. Não vou te cortar, mas por favor, fica à vontade. Então, respondendo primeiro as perguntas da Júlia de antes, em relação aos limites da atuação, a gente ainda tem um pouco de resistência, né, em relação à justiça restaurativa, por conta da falta de conhecimento a respeito do tema. Então, é um pouco difícil de fazer entender. As famílias não entendem muito bem,
E o adolescente fica com medo porque a nossa sede, a sede do núcleo é dentro do fórum estadual aqui de Foz. Então, eles ficam com esse receio, misturam um pouco os conceitos e, às vezes, a gente demanda um pouco mais de tempo para explicar e conseguir ter o efeito do círculo restaurativo e da justiça restaurativa. Mas seria isso por enquanto, a falta de difusão desse conhecimento, tanto na universidade quanto na comunidade. O que é legal agora, porque justamente quando implementou aqui em Foz, não foi só no NEDIGE, foi em várias instituições e dentro do sistema socioeducativo. Tem vários projetos em andamento, porque os representantes de cada entidade foram capacitados junto com a gente, junto comigo e com a Elitane. Então, esses projetos começaram em agosto do ano passado. É feito dentro do SENSE, do CREAS e da Casa de Semi-Liberdade, projetos diferentes. E a gente atua nesse, como eu falei, na seara pré-processual. Mas é feito da forma que eles decidirem, né? Dentro da execução da medida socioeducativa mesmo, eles aplicam. Que mais? Vocês tinham perguntado se tem atores da assistência social, né? A gente só tem profissionais de pedagogia e de direito e professores também, né? Do curso de pedagogia e de direito lá da UniOeste. Era para ter de psicologia também, mas quando a gente tem falta de profissional, a gente pode encaminhar para os setores da vara da infância, que tem a assistência social e psicologia. Então, eles dão esse suporte para a gente quando necessário, mas, em geral, a gente tem se virado mais por conta para desenvolver esse projeto em específico. Como eu falei, já tem outros projetos em andamento, eles têm, inclusive, na vara da infância, um outro projeto. Então, para não ter essa mistura, a gente acaba tendo essa independência. Mas, no fim, a gente nunca atua sozinho, né? Tem sempre essa parceria, e inclusive a UniOeste tem muito essa questão interdisciplinar, esse enfoque interdisciplinar, tanto no nosso mestrado que a gente fez ali, quanto no projeto. Então, é bem interessante esse ponto. Acredito que era isso, né? Não, respondeu demais, pelo menos as minhas perguntas. Assim, não sei se a Andressa ia ligar o áudio, se quer comentar alguma coisa, Andressa, fica à vontade. Não, eu ia perguntar, reforçar a pergunta sobre o envolvimento das famílias no trabalho, se existe esse convite, né? Se eles se envolvem também. Tá, a gente convida, mas depende do caso, é melhor a gente dar um enfoque só no adolescente. Como eu ia falar antes também, como a gente está numa região de fronteira, os índices de auto infracional equiparado ao tráfico de drogas são muito altos. Então, a gente acaba vendo uma resposta muito efetiva nesse ponto. Então, a família acaba não tendo tanto envolvimento, às vezes não tem nem conhecimento desse ato, e por enquanto a gente não está tão envolvido com a família, está mais focando no adolescente. Mas quando necessário, a gente encaminha para outros projetos também, como eu falei. Dentro da defesa, daí, que é a outra atuação do núcleo, a gente está sempre envolvido com a família, né? Porque é muito importante no processo infracional. Mas dentro do âmbito da justiça restaurativa, a gente ainda está mais focando nesse ponto com os adolescentes, a participação deles, e os pais não participam nos círculos com a gente, é só eles. Daí seria isso. Uma dúvida que eu fiquei, Raquel, vocês vocês aplicam a justiça restaurativa no caso, né? Então com o adolescente, no judiciário mesmo, ou vocês fazem em conjunto com todos? Sabe, vocês fazem uma atuação também coletiva nesse sentido dos círculos? É que assim, a justiça restaurativa ela é promovida pelo Sejus. Então a gente fez uma parceria da universidade com o Sejus. A nossa atuação seria através do Sejus. Então, mesmo que a gente não faça mais parte da equipe do núcleo, a gente pode continuar atuando voluntariamente. O trabalho com o Sejus, que é sempre voluntário ali, né, por enquanto. Então, como a parceria com a universidade seria só no pré-processual, a gente tem esse limite, né, do NEDIGE atuando só nos processos assim. Daí, para não dar confusão, justamente porque a gente já tem a atuação processual na defesa, né, com os outros adolescentes. Para não misturar, eu como facilitadora e eu como advogada, não ter essa fusão, né, na mesma pessoa. Então, mas por enquanto seria assim, mais para frente talvez a gente desenvolva outro tipo de projetos. Mas dentro do processo, também pode ser aplicado, né, às vezes a juíza acaba não aplicando medida socioeducativa no processo de apuração,
e aí é encaminhado para esses outros projetos que eu falei. Aí já não é mais com a gente, mas também pode ser aplicado à justiça restaurativa. No fim, é bem legal porque a gente também tem essa comunicação com os outros agentes socioeducativos, com todo o sistema de proteção. Então, a gente desenvolveu um contato bem legal e bem forte assim, com essa rede. Obrigado. Mais que respondido. Octávio, tá mutado o seu microfone. Obrigado. Não, eu ia falar só se o resto do pessoal, se a Suelen, o Renan, o André querem fazer algum ponto, algum comentário, o Evitane também. Fique à vontade, gente. Eu posso comentar rápido? Desculpe. Eu posso comentar rapidamente as perguntas e os comentários que foram feitos? Eu quero agradecer, deixa eu só ajeitar aqui, agradecer primeiramente as palavras e os comentários, acho que foi bem importante. Vou tentar ser bem objetivo do que eu anotei aqui. Primeiro, acho que o Otávio colocou um ponto muito importante para nós, que é a avaliação de resultados. Eu acho que esse é um ponto a ser muito aprimorado, assim, é uma coisa que precisa ser pensada efetivamente, porque é muito difícil fazer o acompanhamento posterior. O que a gente faz é pedir que sempre, além do pedido administrativo ou judicial que os estudantes preparam após o atendimento aos presos, seja também preparada uma carta à pessoa presa, dizendo, olha, eu sou a pessoa que te atendeu naquele dia, a gente analisou, a gente fez isso, fez isso, fez isso. Agora, o resultado, se o diretor colocou ele ou não para trabalhar ou para estudar, ou se o que aconteceu exatamente depois, já é muito mais difícil, realmente, de acompanhar. Sobre os obstáculos da interlocução com a defensoria, fiquei até curioso, na verdade, para entender, porque isso é uma coisa muito que pode variar muito localmente, né? Claro que aqui, pelo fato de eu ser defensor público, também facilita muito a conversa e a abertura, mas eu sei que em muitos estados é possível que a própria defensoria não entenda ou não dê, talvez, a devida atenção a importância desse tipo de atividade acadêmica e das clínicas, né, das clínicas jurídicas. Então, acho que é também algo importante pensar numa sensibilização da instituição que pressupõe uma aproximação, né? Porque a defensoria, como é uma instituição muito recente, como já foi dito aqui, e que tem muitos adversários do ponto de vista político, muita gente que não quer exatamente que ela cresça, que ela se expanda, que ela se interiorize, e assim por diante, isso também acaba gerando muitas vezes por parte da instituição e dos seus membros uma certa desconfiança com tudo aquilo que não seja, né? E que muitas vezes não, assim, muitas vezes tem razão de ser, mas às vezes não, né? E esse certamente é uma parceria que não tem nada a ver com isso e que certamente tem que ser construído e desenvolvido, né? Então, acho que promover encontros, eventos, nesse sentido, conversas, é super importante mesmo, né? E como você bem colocou, Otávio, depois da pandemia, eu acho que muita coisa feita online, não só nas nossas atividades, mas acho que todo mundo, né? Muita coisa que a gente começou a fazer online e a gente percebeu que tem pontos positivos e a ideia é continuar assim, especialmente esses cursos, né, para familiares, né? Que permite o acesso de muita gente de outros estados também, né? Acho que isso tem que continuar. A Júlia, ela perguntou, fiz umas perguntas bem objetivas, né? Então, tentando responder, o grupo de risco da Covid-19 foi considerado comorbidades que foram, ou seja, de outras doenças identificadas pelo DPEM. Foi o DPEM que nos enviou uma lista de pessoas identificadas como grupo de risco, o que não é garantido 100% que tem tudo ali, né? Porque a gente sabe que tem um problema muito grande de diagnóstico, efetivamente muita coisa escondida, né, no sistema carcerário, mas foi por aí que a gente começou, né? E dos PADs, é um problema grande, sim, acho que no Brasil inteiro, né, as unidades prisionais aproveitarem registros de indisciplina para privar as pessoas presas de uma série de atividades, de eventos, de coisas, de acesso, né, às oportunidades. Acho que esse é um problema que a gente enfrenta no Paraná, sim. E sobre a Rebeca depois colocou, se a gente buscar outras parcerias com a sociedade civil, realmente não muito, até porque as comissões da OAB são importantes, sim, eu pelo menos tenho um ótimo diálogo aqui no Paraná, mas não há exatamente uma estabilidade, né? Então pode ser muito fácil esse ano, pode mudar depois a gestão e não ser tão simples. A defensoria tem, por ser uma instituição permanente, essa vantagem também de ter um diálogo estável, né? De todo modo, o que a gente tentou fazer, que eu acho que isso é importante, foi ano passado, antes da pandemia, 2019, a gente fez um evento e fez uma convocação para todas as faculdades de Direito de Curitiba e região. E foi uma convocação mesmo para todo mundo trazer o seu núcleo de prática jurídica para tentar formar uma rede de extensão universitária nas prisões do Paraná.
Então, a gente chamou o diretor-geral do DPEM, veio o desembargador que coordena o GMF, que é o grupo do judiciário que fiscaliza o sistema prisional, um monte de autoridade e vários cursos diferentes para tentar formar essa rede. Daí veio a pandemia e tal, a coisa não avançou muito, sinceramente, mas é uma ideia também, né? Porque de você estimular também, até como universidade pública, também ter um papel, acho que de liderança é importante, né? É uma obrigação até tentar fazer isso, pelo menos nesse sentido. E por último, as correções, a gente passa assim por uma correção, geralmente de quem está no mestrado, quem está mais avançado no curso, ou mesmo de minha parte, antes de enviar para o profissional da defensoria que vai ser responsável pelo protocolo, né? Isso é uma mínima correção, acontece sim. O Paraná levou uma certa vantagem porque ele informatizou a execução penal muito cedo, né? Agora todo o país está se informatizando. Os processos de execução penal estão no computador, né? Então você consegue detectar os atrasos, os problemas judiciais ali. E o Paraná foi o primeiro estado que começou isso, já faz acho que uns 5 anos. Então muita coisa foi possível fazer por causa disso, né? Agora a gente espera que outros estados consigam também fazer essas detecções Acho que é mais ou menos isso. Não sei se o Renan quer complementar, mas eu tentei passar aí por todos os pontos. Eu quero agradecer de novo todas as palavras, os comentários, vocês terem lido o resumo e esse espaço aqui que é muito legal. André, eu ia só comentar que foi muito interessante, porque assim, apareceram vários estudantes do Paraná para fazer parte do nosso projeto aqui em São Paulo. E a gente está falando, poxa, mas não tem nenhum projeto no Paraná que vocês possam desenvolver, porque o ideal é vocês fazerem pedidos de liberdade para a população do estado que vocês estão. Claro, todo mundo é bem-vindo, né? Quer fazer parte do nosso projeto, mas o nosso projeto também foi feito em parceria com a Defensoria Pública e tinha um alcance limitado ali, né? E apareceram muitos e muitos estudantes. E é interessante saber dessa tentativa de vocês aí de agregar outros núcleos universitários também para trabalhar nesse aspecto, bem interessante. Desculpa, Luiz, eu te cortei. Não se preocupe. Pelo contrário, na realidade trata um pouco desse mesmo assunto. Tanto você, Rebeca, como a Júlia, questionaram um pouco sobre esse fluxo, principalmente do projeto que a gente adotou para as pessoas do grupo de risco da Covid, né? Como a André mesmo adiantou, nós recebemos inicialmente da direção do DPEM, né, de todas as delegacias do estado, quer dizer, todas não, mas de grande parte das delegacias, uma listagem com o nome das pessoas que faziam parte do grupo de risco, a sua comorbidade, né, da HIV, tuberculose, assim, surreal o número de pessoas com tuberculose presas no estado, as mais diversas comorbidades, e nós distribuímos essas listagens para os alunos que participam da clínica, o pessoal que já está mais avançado, que já participou do primeiro ciclo de formação, já tem conhecimento ali do ProJude, né, do sistema eletrônico que a gente utiliza e tal. Eles fizeram a análise processual dos casos, identificaram os processos, viram quais processos demandariam uma atuação da Defensoria Pública. A gente já tinha preparado uma minuta de petição de domiciliar, tanto para presos provisórios como definitivos. Eles preencheram a minuta dentro ali das especificidades do caso, voltava para a Defensoria Pública. Eu assessoro o André também na Defensoria Pública, no NUPEP, no Núcleo de Política Criminal e Execução Penal, então voltava para a gente, do NUPEP, a gente fazia as últimas correções e protocolávamos as petições. E daí, a partir daí, a gente tem o controle das petições que nós protocolamos, justamente para fazer o acompanhamento do que for deferido e indeferido. E até para compreender um pouco desse fluxo, né? A Júlia questionou, a gente recebeu isso muito no começo da pandemia, logo ali no final de março. E entre o final de março e o começo de abril, o Poder Judiciário, ele teve, sim, uma recepção até que positiva dos pedidos de prisão domiciliar. A gente obteve algumas liberdades, né? Assim, coisa de 50% do que a gente protocolou, a gente obteve a prisão domiciliar no início, né? A partir de abril, ali, metade de abril para frente, houve toda uma reação do Poder Judiciário, uma reação política mesmo, a concessão de domiciliar nesses casos, a gente não obteve mais nada. Assim, a gente foi até o STJ, com basicamente todos os processos que a gente atuou logo lá no comecinho, e assim, não obtivemos basicamente nada, mas foi um fluxo interessante, importante de acompanhar. Assim, eu estou falando demais, mas a questão do sistema disciplinar que a Júlia mencionou é muito importante. A gente tem, um tema muito delicado quando a gente vai fazer qualquer atividade dentro de penitenciário, né, que é a questão do poder disciplinar. Quando a gente foi fazer a primeira aula em uma das penitenciárias que a gente fez, a direção falou, puxa, que legal, assim, agora vocês vão poder explicar para os presos a diferença entre direito e benefício, né, elas têm que entender que isso é um benefício e tal.
E não é, né? Não tem nada de benefício. O direito do trabalho, o direito de estudo. Então, trabalhar essas questões é muito delicado, né? E até porque, se a gente tem uma abertura dentro da penitenciária, se a gente for muito fundo, muito, né? É perigoso a gente perder. Então, é bem difícil, né? Mas a gente tenta sempre procurar esse equilíbrio para conseguir trabalhar junto com os órgãos de gestão penitenciária. Acho que é isso. Tá? Agora, uma curiosidade, vocês trabalham com pessoas egressas ou só quem está só na execução? Então, depende do projeto, né? O projeto que a gente atua no litoral, junto com o pessoal de serviço social da UFPR, nós temos uma face do projeto que trabalha com os egressos, de prestação de orientação jurídica, de benefícios de assistência social, de acompanhamento da execução junto com o Conselho da Comunidade, lá de Matinhos. Então, nesse projeto, a gente trabalha com egressos. Né? O projeto, por exemplo, que nós fizemos agora das aulas, a gente teve egressos participando. Acho que foram mais de 1.200 visualizações, assim, no total dos encontros. No Brasil inteiro. Assim, legal, muito legal. Assim, depende do projeto. Bem legal. Vamos trocar uma figurinha depois também, assim. É que teria muita coisa aqui para falar, mas também não quero tomar o tempo também de discussão. A Suelen também queria ter seus comentários. Exato, é isso que eu ia falar, Rê. Acho que por uma questão de tempo, Suelen, a gente vai abrir para você falar as suas respostas, daí a gente infelizmente vai ter que encerrar, tá bom? Até por uma questão de tempo. Mas Suelen, fica à vontade. Mas, por favor, não se preocupa, pode trazer seus pontos, Suelen. Por favor. Obrigada. Vou tentar ser bem rápida aqui, bem objetiva, né? Bom, agradeço inicialmente todos os comentários, acho que são muito pertinentes, inclusive coaduno com o estágio em que o projeto está, né? Então, o projeto é muito embrionário, muito ainda inicial, as ideias estão surgindo, então todas as dúvidas levantadas, especialmente pela Júlia, né? Acho que são muito pertinentes e encontram muito esse lado do projeto. Indo ponto a ponto, então. A respeito das estruturas do internato médico, né, que se comentou ali, que a depender do tamanho da cidade. Não, as estruturas do internato médico, elas existem em todas as faculdades de graduação de medicina, independente do tamanho dos municípios. O que varia é o tipo de atividade. Então, se são atividades, geralmente contemplam todas essas áreas, mas há atividades ambulatoriais, que são as consultas médicas em ambulatório, urgência e emergência, hospitalar, e também apoio diagnóstico, né, que são os exames de diagnóstico. Então, geralmente as atividades são distribuídas em todas essas áreas e em todas as especialidades. Então, clínica médica, clínica cirúrgica, obstetrícia, pediatria. Então, há uma gama imensa. E aí, nessa gama, algumas áreas estariam mais relacionadas com a questão, com a aproximação do direito, especialmente na questão bioética, que seriam as disciplinas ou as áreas e atividades relacionadas à ética médica, bioética, enfim, seria um nicho dentro do internato, né? A segunda questão é explicar um pouquinho de onde veio a ideia, né, de por que a gente achou importante. Eu sou médica ali da clínica, da universidade, sou médica também do Ministério Público do Estado do Paraná. Então, a partir da convivência diária ali, de receber tantos casos, de ver a dificuldade dos dois lados, né? Por um lado, os membros, então promotores e procuradores tratando desses casos bioéticos, e por outro lado, os médicos tratando com promotores e procuradores, e como que acontece esse diálogo, né? Esse diálogo não foi cultivado na graduação, né? Nunca houve esse diálogo, ninguém conversa, ninguém ensinou como discutir esses casos. E aí isso tende cada vez mais a agravar, né? O fato de não haver um diálogo na graduação entre essas duas áreas só potencializa que os conflitos se perpetuem. O terceiro ponto seria da questão da generalização, que a Júlia comentou, se haviam respostas generalizadas. Penso que depende, que há muitos casos que se repetem. O fato de você maturar argumentos, né, de você expor argumentos pró e contra, muitas vezes os argumentos são válidos em todos os casos, não que a decisão em si vai ser igual, né, mas você fazer o aluno de medicina, o aluno de direito pensar nesses argumentos, né, e esses argumentos muitas vezes são sistematizados e valem para outros casos, eu acho que esse sim é o grande valor. A questão da metodologia nova, sim, uma metodologia que não existe ainda, essa perspectiva do diálogo entre essas duas áreas. E quando vocês perguntaram ali se seria essa união
saber jurídico ou com saber ético-filosófico, eu penso que ambos, mas fundamentalmente jurídico, né? Primeiro, conhecer, em todos esses casos que chegam aos consultórios, qual é o enquadramento normativo, né? O pessoal do direito trabalha muito com enquadramento normativo e lá na medicina, na área da saúde, isso nem se discute. Então, partir desse enquadramento normativo e aí sim abrir para as questões éticas e filosóficas para tentar agregar numa solução mais adequada. E sim, também quanto aos obstáculos, né? Como é um trabalho e é uma ideia muito inicial, a gente chegou a cogitar não só a aproximação com algum tipo de clínica jurídica, e aí aquelas especialmente relacionadas à bioética ou direitos humanos, mas também com os núcleos de prática jurídica, que é uma aproximação que parece que também não existe. Seriam aproximações, não especialmente de um local fechado, de um modelo já fechado, mas que busca trazer a área da saúde, especialmente a medicina, porque as outras áreas já estão muito avançadas, então todos os trabalhos aqui a gente viu que a psicologia, a assistência social já está muito integrada ao direito, e a medicina, por diversas razões, inclusive por falha dos próprios profissionais, né, não conseguiram ainda perceber a importância dessa aproximação e não conseguiram efetivar essa aproximação. Então, seria basicamente nesse sentido. Agradeço todas as colocações, fico à disposição também para o contato via e-mail, enfim. Obrigado, Suelen. Acho que, infelizmente, a gente vai ter que concluir, tá? O que eu queria trazer aqui, acho que a gente teve uma oportunidade de justamente iniciar esse diálogo, conhecer. Vi que o Renan já colocou os contatos aqui, ia pedir também, como o chat sai depois da encerrada a sala, para vocês colocarem também no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, que imagino que estão todos lá, para a gente conseguir colocar essa conversa e continuar conversando, porque acho que isso aqui foi só um ponto de partida, para a gente conhecer um pouquinho mais vocês e trocar tantas experiências proveitosas para ir adiante, né, no trabalho com as clínicas. Não sei se, Júlia, você quer trazer algum comentário no encerramento? Eu acho que é mais agradecer mesmo, pessoal, assim, pedir desculpa eventualmente pelo tempo, pela pressa, dizer que foi um prazer ouvi-los, assim, espero ter outras oportunidades de poder debater, conhecê-los pessoalmente um dia, quem sabe. E é isso, assim, lembra que amanhã a gente tem a segunda sessão, né, desse GT, e vocês também estão convidados a participar, se vocês tiverem interesse, enfim. Acho que é isso, né? Acho que podemos encerrar, Alan? Como que faz, assim? Tipo, pode sair? Como que é? Então, bom, então em nome da comissão organizadora, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a organização da coordenação. E também gostaria de lembrar que ainda no dia de hoje nós teremos diversas mesas que estão bem interessantes. Então, fiquem de olho lá no site, a transmissão das mesas vão ser pelo YouTube. E, claro, como já foi feito o convite também para as demais sessões de amanhã. Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. E a Asp, então, pode encerrar. Muito obrigado. Obrigada e parabéns a todos. Obrigada, pessoal. Até breve. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.